Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a tenho a Laura e o nosso convidado Thiago, que está sempre aqui comentando BBB, comentando a Fazenda, faz análise de cast. Oi Thiago, seja bem-vindo de volta aí ao podcast. Tá gostando da temporada que tá acompanhando? Oi, gente. Bom estar aqui de volta para falar com vocês pela enésima vez. Mas, gente, eu tô adorando a temporada. Eu tô quase afirmando que essa temporada é a melhor temporada do BBB. Tô esperando só dar uns diazinhos, umas semaninhas para dar essa concretização. Mas eu tô gostando muito. Tô realmente muito surpreso com o programa. Acho que é uma edição de participantes realmente que ali tem, né, tem uma boa ali para servir pra gente, entretenimento. E é isso, tô gostando bastante. É, hoje nós vamos comentar, gente, os principais acontecimentos da 7ª semana do BBB 26, ou seja, daqui a pouco a gente tá chegando no segundo mês do programa e ele vem entregando surtos e validades explodindo e entregou a uma twist que todo mundo sabia que ia acontecer, que foi do paredão falso, né? Por isso, especialmente essa semana, o episódio tá saindo na sexta, que é pra falar da repercussão do paredão falso também na casa, né? Porque senão, do jeito que acontece tanta coisa no BBB por dia, esse assunto vai ficar velho no podcast semana que vem. Então vamos comentar por quem tá achando aqui agora, por quem tá gravando às 9 horas da quarta-feira, algumas coisas, da quinta-feira, algumas coisas já aconteceram. Gente, essa temporada tá bem surtada. Porque, assim, uma das coisas que comprova que um BBB tá sendo sucesso é que os surtos transbordam a barreira do bom senso, né? Seja dentro da casa, como fora. E o público começa a ir para novos níveis de insanidade. Tipo, é questão de que se passar, sai 80% do Twitter numa camisa de força. Porque é Chagas sendo vistas toda hora. A torcida do lado da Ana Paula dizendo que estão favorecendo o Alberto para ele crescer e ele vai ganhar dela. É a torcida do lado do Alberto dizendo que a edição foi comprada pela Ana Paula. Eu digo, gente, se a pessoa tem dinheiro para comprar um BBB, não precisa nem para ele, né? Mas é dizendo que favorece, ou seja, é uma temporada que, pela primeira vez na história, o programa tá contra todo mundo, supostamente, né? Porque todo mundo tá sendo prejudicado pela edição. Laura, você que é a pessoa que mais vê esses surtos acontecendo e mais fica indignada, o que é que tá achando? Porque realmente não tá em níveis preocupantes já? Então, eu acho que é porque as pessoas mais malucas, perdão, as pessoas mais exaltadas, mais intensas, ficaram do lado que perde, do lado contra a Sônia Abrão, e elas não estão acostumadas com isso. Porque só isso explica. Hoje, eu ter visto um post, cara, eu vi um post hoje que eu achei a coisa mais absurda do planeta, que era um negócio que era a Ana Paula falando sobre um negócio de sangue. Ela fala que ela mata crianças e chupa o sangue para não envelhecer, uma zoeira. E aí a pessoa falou assim: mês passado, os arquivos do Epstein provaram uma extensa rede de pedofilia. Olha o que vocês defendem. Eu fiquei Gente, desacreditada. Eu falei, não é possível. Encontraram uma forma de ligar os arquivos do Epstein, do Jeffrey Epstein, ao BBB para ir contra o participante. Isso para mim foi um negócio que passou qualquer limite. Eu fiquei, não é possível que a pessoa escreve. É óbvio que a pessoa não pensa, não acha isso, sabe? É óbvio que ela não acha isso. Não existe razão dela achar isso. Mas ela realmente foi lá e escreveu tudo isso por raiva de um participante de reality show. Gente, isso não é normal. Não é normal. pois Você é. Isso é um programa de entretenimento. É óbvio que ela tava zoando esse negócio que as pessoas falam que ficam sugando coisas de criança da vida dos outros para durar mais. É só isso, gente. Ninguém acredita nisso, mas aí você está realmente ligando uma rede de pedofilia internacional com um cara que é acusado de tráfico de melhores, imputando isso, ou como se a Ana Paula estivesse zoando isso. A gente, não, não dá. Aí as pessoas estão indo além do normal. Negócio de história, não, porque fulano pegou 15 mil CPFs. A prova é um print do WhatsApp. A gente aqui acha que a gente nasceu ontem? Que print é esse? De onde surgiu? Um print do WhatsApp e sai acreditando. Qualquer pessoa pode falsificar um print no WhatsApp, né? Falando. E aí você pensa assim, tá, e aí tem 15 mil CPFs, né, que a pessoa tem. Então a pessoa vai ter que fazer 15 mil cadastros do Globoplay para votar separado? Como que é esse voto de CPF dessa forma que você tem uma lista de 15 mil? Isso não existe. Umas paradas que eu fico, gente, volta à realidade. Volta à realidade. O BBB não é tão importante assim. Calma aí, né? Não.
Não, e assim, 15 mil, como você falou, se eu não me engano, para fazer a conta no Globoplay, você tem que fazer com o número de celular, né? Então, 15 mil números de É, celular, porque vai ter que fazer isso. tem um monte de regrinha pra fazer a conta. Então assim, se você conseguiu 15 mil CPF, sinto muito, mas você ainda tá fracassando, porque o recorde são 3 milhões. Tem que, tem que aumentar essa amostragem aí, viu? Tem que correr mais atrás. Gente, eu não tenho saúde para dar 2 votos pro CPF. Olha aqui em casa tem 2 votos pro CPF, tem a minha conta de manhã, e às vezes eu raramente dou voto de manhã. Então tem a minha, né, só, e eu dou meu voto e eu já fico cansadíssimo com Ai, o meu gente, eu voto não vou nem único. falar, eu É. realmente eu esqueço. Não, e Thiago, e pra você? Porque você é um perfil grandinho no Twitter, que posta vídeo, posta tudo. Eu Famoso. sei que você é atacado de todo lado, às vezes, você quando posta uma coisa. E como é que tá o nível de surto aí que você tá achando dessa temporada? Não, gente, é isso que eu ia falar. Eu acho que as pessoas, é, principalmente quando envolve o lado político dos participantes, eles já começam a ir para outro âmbito. Tanto de perfis, esses tipos de perfis políticos que provavelmente não moram nem no Brasil, mas que são brasileiros, que começa a passar um pouco do limite. Um desses casos é a denúncia lá que disseram que fizeram para a família do cowboy, disseram também que fizeram para a irmã da Milena, que são coisas, cara, completamente anti-jogos, que tem realmente seguidores meus que fazem isso, sabe? Que eu fico, gente, pelo amor de Deus, olha o que vocês estão fazendo. É tipo, é só um programa, um reality show. Tudo bem que a gente não é obrigado a gostar de todo mundo, mas tem coisas que são anti-jogo. Ontem, por exemplo, eu vi uma coisa que eu fiquei chocado, gente. Acho que eu nunca vi em reality nenhum, que é uma conta dessas políticas, esses incel mesmo, que eles simplesmente fizeram uma montagem de inteligência artificial da briga do Babu e da Ana Paula ali na área externa, que ele tirava uma arma e atirava no Isso, peito dela e ela caía. Parecia super real aquilo. Cara, eu fiquei realmente estarrecido com aquilo. Falei, gente, como assim? Isso é esse eu bizarro. vi. Eu realmente fiquei. Sim, cara, eu fiquei 5 minutos realmente olhando aquilo e vendo como é que as pessoas têm coragem, cara, de criar uma cena dessa. Porque além de provocar o feminicídio, tá querendo literalmente. Eu acho que até é meio racista isso. Imputar num cara que só realmente discutiu com ela. Tudo bem que ele pode ter os erros dele ali, mas colocar uma arma e ele atirar nela, eu acho que isso aí já é violento de outros âmbitos que não precisa pra um reality show, entendeu? É que, assim, no mundo dos boleiros, quanto pior for o homem no BBB, 80% deles vão torcer agora, né? Começar a torcer, começar a exaltar. Sim. As páginas Futebol da Depressão, times sinceros, né? Assim, vão tudo começar a aclamar. Mas é Mil aquilo, né? grau, não é? Não tem um negócio 1000 grau que eles fazem? É, Real Mil Grau? É, sei lá, tem um negócio isso. aí, 1000 grau. Mas é níveis de susto, porque, por Isso exemplo, não entendo muito do clube do futebol, não. Desculpa. também não, gente, assim, não. Olha, nem entenda, porque aquilo ali é cada horror que você vai ficar chocada. É, Hum. De tanto que eles passam do limite. Olha, e é curioso porque, assim, o povo reclama muito, é como o Thiago falou, bem colocado, e a Laura também, que é dessa vez o lado que costuma ganhar o Big Brother tá no lado que vai perder o Big Brother, né? Supostamente. Até agora tudo indica, gente, que eles vão perder. Tudo indica que as bombinhas vão ser só uns estalinhos de São João. Mas nem são todos, porque a nossa ilustre Sônia Abrão ganha todo ano e ela vai ganhar de novo. É porque esse ano, especialmente, ela tá com bom senso pra quem ela foi torcer. Aí, gente, essa minha frase vale 5 segundos, porque daqui a pouco ela posta alguma coisa e já perdeu a validade. Porque, por exemplo, uma prova viva disso é porque todo ano tá a gente aqui gravando, o Thiago também tá sempre aqui com a gente. Nessa altura do campeonato, nós três aqui já estaremos gravando um podcast criticando todos os participantes, criticando a edição, sabe? Criticando todo mundo, porque a gente não é acostumado a vencer o Big Brother. Algumas pessoas acusaram a gente de tomar muito lado da Ana Paula aqui já, mas, gente, entenda. Quem escutou o podcast de 2021 sabe como eu sou com meus favoritos, né? Porque a Juliette tava lá. Mas se até eu, hoje em dia, uso figurinha de Carol Conká e uso de boas, sabe? Aqueles memes que ela rende, porque o povo também não sabe superar um pouquinho algumas coisas e viver, né? Sim. Porque eu vi um post e a pessoa falando assim: o povo torce pra Ana Paula porque é uma coisa saudosista do BBB 16. A pessoa torce pra Alberto Cowboy. Assim, gente,
a pessoa mais frouxa, quem daqui a pouco vai chegar no tópico dele, e mais covarde dessa temporada é ele. É um arregão. E as pessoas acabam usando outros meios pra atacar, sabe? Se fosse só dizer isso, eu não gosto de falando que fulano é chato, porque eu não sei o quê. Tudo bem, mas as pessoas usam meios e coisa. Ai, a Globo tá manipulando. A gente entenda que a manipulação do BBB é feita só na edição, em criar narrativas, porque votação é aquilo, porque é auditado, é uma coisa séria. Gente, é um programa que lucra quase 2 bilhões de reais, tem que ter tem que ter, né, um mínimo de credibilidade para poder isso. E se você não ganhou esse ano, não se preocupe, o BBB é cíclico. Ano que vem, não se preocupe, sua loirinha aguarda vai ganhar. A gente vai estar aqui reclamando que ela vai estar ganhando. Vai, Renata Vai lá Saldanha. gritar gays de calcinha e tá tudo certo. A segunda vinda de Renata Saldanha vai ganhar ano que vem. Então não se preocupe, né? Então, ou um pãozinho 2.0, né? Não se Eu acho preocupe. que esse drama também vem da questão da Ana Paula ter participado de uma edição e muita gente da torcida da Ana Paula considera que ela foi injustiçada naquela edição e ela devia ter ganhado. E aí eu acho que isso misturou com gente que odiava ela naquela edição, porque claro que tem. E aí ficou esse mix de loucuras, talvez, com algumas pessoas, assim. E por isso que tá desse jeito. E aí, eu acho que soma isso o fato da Ana Paula não ser mais explosiva, né? Ela ser mais uma anti-heroína do que uma participante songamonga, né? Então, eu acho que isso tá afetando também a cabeça das pessoas, porque eles começam a ficar falando, não, porque não é uma pessoa boa. Começam a entrar nesses papos, assim, tipo, eu não entendo como tem torcida. É um negócio, gente, eu não entendo como várias pessoas tiveram torcida. Eu não entendo como a Renata teve torcida. E teve, né? Eu só aceitei, é isso, galera. Temos que aceitar. E vocês viram os prints que o povo tá postando que estão cancelando a Globoplay e eles fizeram um plano anual, ou seja, a Globoplay ainda vai continuar funcionando até ano que Meu vem? Deus, aquilo ali é mentira pura, gente. O pessoal se anima, vai lá e faz a merda e dá no mesmo. Vai sair ele, vai entrar mais 1.000 na hora. Então a pessoa só passa E vergonha. todo ano tem, gente, que assinaturas da Globoplay caíram e nunca cai. Sempre é recorde de visualizações de tudo, né? Tanto que esse BBB, né, a própria Globoplay postou que esse BBB é disparado o maior com visualizações e horas assistidas no próprio Globoplay. Até mais do que o BBB 21. E teve um perfil que postou assim, eu digo, não, o BBB não é sucesso porque tá dando 16 pontos. Eu digo, gente, a audiência hoje em dia não quer dizer mais nada também, assim. É E um mesmo a negócio Globo besta. dando 16 pontos, gente, o segundo lugar tava dando 3. Sabe? Conta de 3 até 16, vê se não é muita coisa, sabe? Né? 13 pontos de diferença. É muita coisa ainda. Se o BBB tivesse dando 5 pontos, ainda tava na frente. Sim, sem falar que eu acho que o digital, hoje em dia, ele acaba sendo muito presente do que na audiência, sabe? Tem edição que até na audiência é ruim, mas na internet também é ruim. Eu acho que não vai ser mais 30 pontos mais o BBB. Acho muito raro, porque numa edição assim, não passa dos 25, 26, acho que nenhuma outra tem essa capacidade. Mas na internet, eu acho que se a edição for boa assim, igual essa, ela só tem a crescer, entendeu? Mas isso não implica numa edição ser boa e deles cancelarem, porque o BBB, querendo ou não, é o programa mais que eles lucram, né? Então, é sem chances de ter algo assim de cancelar. E tem os surtos do bem, né? Não tem só os surtos ruins. Por exemplo, os surtos do bem, um que eu Pois acho que é é. bom, é que, por exemplo, uma prova que a Globo tá mudando isso, focando muito no social, é que são os ADMs do perfil oficial, tanto do BBB como da Globo, que acontece alguma coisa, já vira um meme, muito bem feito, por sinal. Assim, agora, parabéns pra quem contratou. Mas são os surtos que. Tá renovando, né? É um surto que é interessante, são surtos bem, porque rende uns memes bons. Se você souber aproveitar o copo meio cheio, não o copo meio vazio, você consegue ter uns surtos positivos do BBB, né? Porque às vezes é aquilo, gente, é aproveitar a jornada. Como falei, a gente quase nunca ganha as guerras do BBB, mas algumas batalhas a gente vence. Sim. A gente não venceu, a gente não torcia pro Davi, reconhecia que ele era bom, mas a gente comemorou até a exaustão a eliminação da Denisiane, por exemplo. Foi uma festa nesse podcast naquela semana. Então, assim, a gente comemora momentos pontuais. Então, quem tá no lado por baixo, o BBB não vai acabar, gente. É tipo, é uma vez na vida que você tá no lado ruim. No lado ruim, no tipo, entre aspas, no lado que não vai ganhar. Aceita um pouquinho e ano que vem volta de novo, né? Parece tem gente que eu acho, eu já falei isso, tem gente que assiste o Big Brother pra vencer. Tem gente que assiste pela jornada. Eu assisto pela jornada. Então eu consigo ver até coisas boas em participantes que eu não gosto tanto. Eu consigo entender situações de participantes, mesmo se que eu não torça. Eu gosto de assistir o programa. O Big Brother me diverte como um programa. Tem muita gente que quer ver pra torcer, pra ganhar, pra vencer, pra jogar na cara, sabe? Esse tipo de coisa. Eu não sou assim. É, Sim. o verdadeiro BBB
São os amigos que fazemos pelo caminho, É não é mesmo? Então, verdade. assim, aí tá aí. O Tá aí. verdadeiro Mas Que BBB é fazemos e que você deixamos, né, gente? é que silenciar nossa, alguém pra não realmente, dar um follow. O que mais tem ultimamente é você deixar os amigos, porque tem gente que só consegue torcer e ser amigo com um favorito igual. É. não, sabe qual é a prova que esse BBB tá um surto? É que esse ano eu silenciei contas que eu costumo não silenciar e tirei do silêncio contas que eu costumo silenciar sempre na época do BBB. Eu tô chocado comigo mesmo, sabe? Tem um perfil muito grande que comenta reality show que eu tô silenciado faz tempo, que eu silenciei faz tempo. A gente se segue, eu devo ser silenciado nele também. Mas eu tirei de silêncio porque estamos do mesmo lado. E é tudo bem. Mas tem aquelas pessoas que, independente de quem tá torcendo ou não, eu vou sempre deixar pra ver a opinião, sabe? Porque eu digo, gente, é um surto momentâneo. Ano que vem ela fica normal. Tá fazendo ano que vem ela volta normal. Eu acho que todo mundo é assim, né? Tem um nome assim. Mas como minha timeline é construída ao longo dos anos, sabe? Tipo, eu tenho o Twitter desde 2008. Então, geralmente, quem eu sigo tende a torcer pelo mesmo lado, sabe? 80% é tudo caminha do mesmo lado. É É. sempre com as mesmas torcidas. Se não for mesmas torcidas, é a mesma pessoa dentro de um grupo. Por exemplo, eu posso torcer pra Ana Paula, o Thiago pode ser pro Juliano e pra Samira, com tudo junto. Entre asterisco nesses juntos, né? Mas, assim, tá no mesmo lado da casa. Aí eu acho que é interessante Mas isso. assim também, eu nunca vi você ficar, Rich, insuportável, postando sem parar. Tem gente cara, que parece que tem uma fixação e a pessoa, você vai olhar a pessoa, o perfil dela, e é um post atrás do outro. Você fica, gente, vamos, sei lá, ir pra academia, dar uma corrida. Eu fico assim, não é possível, que tava passando o dia todo assim, não é possível. A gente não vai citar nome, mas eu e Laura vi um perfil que a gente ficou assustado. É, Não vai citar nome, Aí, mas gente, eu ficou quero assustado. saber, vocês vão ter que me contar depois. depois a gente Pergunta depois por DM ou no off quando terminar a gravação que a gente fala. A Laura sabe o nome. Eu sabia o nome antes da nova conta, mas não sei o nome agora, como é que tá. Mas é isso, o bebê tá a gente entregando surto, a gente surto. Tá uma temporada muito boa, mas é aquela coisa, como a Laura falou. Aproveitem a jornada. Se você, o seu favorito não vai vencer, torça enquanto ele estiver lá, né? Torça pra ele ganhar prova, pra ele ganhar dinheiro. É aquilo, né? Vai que, né? Vai que tem um BBB com ele retorna em outra temporada, né? tem um post rolando muito legal sobre a Fernanda, que ela falou no Big Brother dela, no 24, que ela falou que enquanto ela estivesse lá, não tinha uma vitória, né? Uma Não pessoa seria campeões, ganhando. né? E eu achei isso muito legal, assim, eu acho que é o espírito de uma pessoa competitiva, e aí eu acho que seria legal. Porque eu acho assim, se eu sei que eu só vou ganhar alguns prêmios se eu chegar no top 10, eu vou fazer de tudo pra chegar nisso, então. Pra chegar lá e ganhar. Ah, mas o povo não aguenta mais. Gente, é 6 milhões, são 6 milhões de reais de prêmio praticamente já. Você quer que seja paz e amor? Por favor, né? Então, assim, Pois é. vão lá e tem E que as sofrer pessoas mesmo. não entendem isso, né, gente? É cada um E o pior que que o mais outro. me irrita é isso vindo de veteranos. E isso, quando um veterano tipo Cowboy e o Jonas falam isso, é uma coisa que eu não consigo entender. Principalmente vindo de um cara que é vilão, né? Considerado o maior vilão do BBB, achar anormal uma outra pessoa, ou rival, seja qualquer for, ter esse tipo de atitude num reality show. Porque o que ele mais deveria saber era isso, que vai ter pessoas ali que vão buscar o prêmio dessa forma. E é a coisa mais normal do mundo pra quem vê. É. Querendo ou não. Falando em rival aí, falando que olhar adversário, falando em surto, falando em tudo, já faz umas 3, 4 semanas que a gente fica falando que no Twitter, também viu o povo falando, a gente falou aqui no podcast, que Ana Paula e Babu ia acontecer essa treta a qualquer momento. E graças ao Sincerão, que escreveu certo por linhas tortas, rendeu o estopim oficial de Ana Paula contra Babu, né? Porque foi direito à música pra Ana Paula que o Babu fez, foi direito a Ana Paula afrontando o Babu levantando o tom de voz, Ana Paula falando que o Babu tá entrando em linhas perigosas, né? Um assunto complicado de se analisar aqui fora. Mas e aí, Thiago, o que você achou dessa treta? Que eu tenho certeza mesmo, você também esperava que ia acontecer, mas agora que aconteceu, você tem algum partido desse lado aí que tá acontecendo? Então, gente, eu sou um tipo de pessoa que quando acontece a briga, independente se for o meu favorito, principalmente dessa, né, que é uma briga que a gente já esperava, que era até muito mais lógico do que qualquer outra. Eu esperava que seria uma briga de apontamentos dentro do jogo, de coisas que aconteceram deles, que querendo ou não, eles têm lá as opiniões deles de que não se gostam, e eu não esperava que essa briga fosse num âmbito que seria levado para uma pauta, entendeu? Sabendo que poderia ser uma briga com argumentos, né? Que era o que eu esperava ali. Que seria uma briga absolute reality show. E não foi, né? Pra mim ficou uma decepção, porque o Babu, pra mim, ele foi num lugar
que não precisava, entendeu? Um lugar que ele tanto julgou uma outra participante, que no caso é a Sol, ele invalidou as coisas que ela falou pra usar agora contra uma pessoa que ele defendeu, entendeu? Então, pra mim, não fez muito sentido. Ficou uma briga que só ele queria calar a outra parte usando argumentos de pautas, entendeu? Pra mim, não ficou muito legal. Então, acabou sendo uma rivalidade que eu perdi o interesse de acompanhar, entendeu? Gostei sim depois que ele fez lá a música, achei que foi reality show, independente de eu não gostar da letra que ele fez, mas foi uma cena de reality show. Mas a briga anterior mesmo, eu acho que eu acabei que não apreciei tanto, entendeu? Que eu esperava que fosse. Ah, eu concordo. Eu curto brigas também. Já curti. Hoje teve a briga da Chayane com a Jordana, que foi ótima. Tem várias coisas com Exatamente. sense, um xingamento, sabe? Muito bom. Mas essa briga só me deixou incomodada. Assim, foi ruim de assistir. Como o Thiago falou, trouxe coisas fora do jogo, totalmente desnecessário, coisa que a gente não quer, ninguém quer assistir isso. Só deixa o programa para baixo e não acrescenta nada com o que a gente quer assistir ali, sabe? Com um xingamento normal. Aí é muito irritante isso quando eles ficam trazendo coisas fora do jogo. Primeiro, porque eles não sabem como está a situação fora, né? E segundo, porque é cansativo para a gente, porque a gente sabe que vai ter 3 dias de gente discutindo a temática no Twitter, perturbando a paciência. É tanto textão, não tem Exato. paciência mais. Eu quero. Ai, vai tomar no seu cu, sabe? Vai, sua filha da puta. Pronto. Não preciso mais que isso. Ah, não. Aí, É briga de eu tô há briga 3 de peito, dias. de homem. É isso. Aí agora a gente passou 3 dias vendo ele só falando sobre, analisando falas do Babu, analisando falas de Ana Paula. Ai, gente, cansa, É, o né? pior Pois que, é. o pior que a Laura falou um palavrão agora que eles problematizaram lá dentro do programa, né? Para o Ah, nível que filho da chegou, né? Pois é, Laura, gente. E eu acho você foi Eu cancelada por eles, pequeno. Laura. Você foi cancelada Isso por é igual o eles. negócio do Jeff Epstein, uma coisa assim, é ridículo. Todo mundo sabe o que o filho da puta significa. E Pois aí, é, por causa do Big Brother, você parou de saber o que o filho da puta significa? Ah, não. Aí já é pois é. sacanagem. Isso aí eu concordo 100, Laura, 100% com você. Eu acho que tem coisas que realmente não é reality show. Eu acho que as pessoas elas perdem. Sempre assim, quando não há argumento, as pessoas querem ofender pra destruir a vida da pessoa. Eu não acho que isso é legal de assistir. Nem pra pessoa que tá falando, porque ela vai acabar tirando uma pauta pra um lugar que as pessoas vão criticar sendo que não precisava, e podendo usar argumentos do jogo. Porque se a pessoa fala 24 horas de uma pessoa, ou tanto que for, ela tem argumento para alguma coisa para falar. Não precisa trazer coisas de pauta de fora, entendeu? Sabendo que isso vai ser ruim até para as pessoas que realmente não tem nada a ver com isso. Não, eu não nem só trazer pauta de fora, como inventar pauta também, porque até a gente não comentou na semana passada e retrasada, que é a questão do quinta série, que a Marcele chegou a falar até da alfabetização no Brasil. Assim, foi tipo, minha filha, pra Ai, onde aquilo a ali gente foi tá ridículo. indo, pra onde tá ficando, mas dessa treta na Paula e Babu, uma das poucas coisas que eu quero falar é que, parabéns, Babu, você acabou de se eliminar em qualquer configuração do paredão. Gente, ia ser muito engraçado depois desse paredão, Babu sair, não é? Cara, eu acho que ia ser maravilhoso pro jogo. Ia ser tipo, e todo mundo ia ficar meio, ué? Ia ser muito bom. E, gente, eu vou Menos Ana falar para Paula. vocês, é capaz de acontecer isso num paredão de 3 grupos diferentes, tipo Milena, Babu e Ia Cowboy, ser ou maravilhoso. Babu, Jonas e Ana Paula. Vai ser assim, o paredão dele será assim, pra humilhação ser pior. Não, agora o Babu tem que torcer. Assim, ele vai sair. Mas se ele cair no paredão com a Ana Paula e a terceira pessoa for uma pessoa tipo a Marciele, que ninguém vai querer votar, ele se prepara porque o recorde de rejeição vem. Dessa temporada Ah, vem com força, porque ele não só brigou com a favorita, como ele também se excedeu e foi muito além. Porque quem vê, assim, algumas pessoas que estão defendendo o Babu, até parece que ele e a Ana Paula só brigou daquela, não parece que ele passou 2 semanas, gente, 2 semanas inteiras falando da Ana Paula. Já tava uma coisa meio. Tá bom, Babu. Troca o disco, sei lá, fala de outras pessoas. Fala mal da Samira, fala mal do Juliano, sei lá. Procura uma pessoa mais pra falar mal. Mas é porque ele ficou falando. E ele só falou isso com a Ana Paula porque ela foi primeiro, né? No Sincerão. Chegou primeiro a vez dela. E ela pôde falar, então foi um alinhamento de planetas pra isso acontecer. Mas ele vai sair contra qualquer pessoa e vai ter que arcar com a consequência, né? Porque algumas falas deles foram bem complicadas.
porque ele chegou até a falar sobre a questão de expulsão, né? É complicado isso. Sim, e hoje tava falando sobre que gosta muito da Milena, que a Milena fez isso e aquilo com ele, mas as atitudes dele, querendo ou não, diz outra, gente. Ele fala isso, mas quis cavar a expulsão delas, se uniu com. Foi no outro grupo, no outro quarto, né? Tramar isso são atitudes, gente, que as pessoas não percebem que elas estão sendo filmadas. E que tem gente que acompanha, cara. O pay-per-view 24 horas. É muito raro algo ali que está sendo filmado e gravado, alguém não pegar e voltar e gravar. Essa parte é muito difícil. Ano passado a gente contava nos dedos quem tava assistindo o pay-per-view. Esse ano não, esse ano a gente conta nos dedos quem não tá, porque o povo tá assistindo. Esse ano tem uma favorita, tem um público ali que não vai, que gosta de assistir o pay-per-view, gente. Esse que é o problema. Tem gente ali que os dois lados, querendo não o lado, que é o contrário da Ana Paula, há pessoas que vê também o pay-per-view, igual o outro, querendo os dois lados, eles têm ali pessoas pra gravar e não vai ficar sem mostrar. Tanto que esse negócio do estupro lá que a Solange falou da Samira, não foi nem o próprios perfis que postaram. Foi foi perfis que nem comentam assim todos os dias, mas que tava ali, gravou e mandou para as páginas postarem, entendeu? Então, querendo não, tá aí, tá sendo gravado, gente. Não tem como fugir. Tem que ter um jeito ali, um modo de falar das pessoas. Quando eles falam tá gravado, gente, literalmente vai estar gravado em vários perfis ali, porque agora, se eu não me engano, a regra do programa é que até 1 minuto pode postar, né? Assim, eu tenho 1 minutozinho. É até 59 segundos intercalados de 1 hora. Olha aí, então tá bem demais aí, alguns perfis estão postando sempre. Mas Pois é. antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio com episódios semanais, seja com a cobertura fixa de reality show ou episódios especiais. Então aproveite para nos seguir na plataforma que estiver nos ouvindo e nos avaliar com 5 estrelas, principalmente se for no Spotify. Conhece alguém que curta reality shows ou que vai gostar desse episódio? Então manda o link para ele. E é isso aí. E vamos voltando para essa semana do BBB 26, quem teve uma liderança que, quando falaram que ia ter paredão falso, todo mundo fez, o Jonas vai ganhar pela 30ª vez, né? Vai meter a Ana Paula no paredão. Vamos ter isso. Aí começou, o universo fez, não, vamos pregar uma peça em todos vocês. A Samira ganhou a prova do líder e eu vou adiantar que ganhou muito bem, porque ela quebrou o código, né, da prova, ela conseguiu entender como é que a prova do líder funcionava e conseguiu vencer a prova muito bem. Mas e aí, Laura, como você pode avaliar o desempenho dessa liderança Samira? Porque deu muito o que falar, ela brigando com aliados, ela se desentendendo, depois indo pro outro falar com outras pessoas. Foi um causinho aí. Então, a Samira, ela é uma. Ela teve um vídeo hoje da Samira falando com a própria foto dela. Não sei se vocês viram. Eu vi. Eu achei esse vídeo, tipo assim, um resumo da Samira, assim. Ela parece, às vezes, que ela tá fora do corpo dela, falando com ela mesma. Falando de coisas incríveis, maravilhosas. Que ela fica confusa com o que está acontecendo, que ela fica meio perdida, que ela quer. Eu acho que ela vai com muita ânsia ao pote, assim. Ela não para pensar nas coisas e ela tem essa visão muito forte de si mesma, muito alta. Ela se acha muito, assim, incrível e tudo deixa ela meio afobada nas coisas, entendeu? Então eu acho que a Samira foi uma liderança marcada por isso, marcada por histórias afobadas, por se achar demais, se o poder subiu a cabeça, né? E por achar que essa liderança é eterna, que é um problema forte no Big Brother, né? Parece que a pessoa fica ali e ela acha que ela tá no direito de fazer qualquer coisa. Ela chorando porque o Breno votou na coisa dela foi ridículo, sabe? Foi um negócio assim, mulher, por que você tá chorando por isso? Sabe? Qual o problema? É proibido? Então, assim, eu achei meio nada a ver falar isso. E eu acho que a votação do público de liderança confusa foi perfeita para ela. E ela é uma personagem confusa do Big Brother, assim. Cada semana que eu penso se ela for pro paredão, ela sai, se não for, ela fica. Sabe? É um negócio assim, totalmente maluco. Cara, eu também acho. Eu acho que essa avaliação da Samira confusa da liderança, acho que foi o resultado perfeito. Eu vi que teve umas movimentações assim de torcida rival querendo votar para Dó e Dona Paula para confusa, né? Que era o mais propício ali para ela. Eu achei que ela foi uma líder, gente, muito descompensada e sem personalidade. E falsa um pouco, né? Um pouco não, muito falsa. Eu achei que ela se perdeu
numa coisa que ela poderia ter feito uma grande jogada, gente. Querendo ou não, até esse paredão falso mesmo tava indo para um lugar que poderia ser bom, entendeu? Poderia ser algo ali que a gente esperaria partindo da Samira. Mas ela não, ela foi lá, ela se queimou com as aliadas, ficou fazendo leve trás para os dois grupos. Na quinta-feira, que ela se elegeu a líder, ela, como que eu vou dizer? Ela realmente estava ali, né, com bastante seguidores, que veio logo dessa polêmica ali da Solange, ela estava realmente muito bem. Para perder um pouco da credibilidade, pouco não, muito da credibilidade dela, até no domingo à tarde. Que as pessoas já estavam atacando ela de coisas que eu esperava, nunca que iria atacar ela agora, mas ela estava lá levando crítica porque ela era muito afobada. Ela sentava para conversar com os rivais das aliadas, sendo que 3 dias atrás eles estavam xingando ela e atacando ela das piores formas. Mas não, ela preferiu ser uma pessoa confusa numa semana que ela tinha tudo para ser a craque do jogo, entendeu? Pra mim foi uma liderança disfuncional em todos os quesitos que podem ser avaliados sabe, na liderança dela. Porque eu concordo com o Thiago, ela é falso, né? Assim, é porque a Samira faz uma coisa que em reality show é imperdoável, que é bota umas aspas, dependendo da situação, que é trair a favorita, né? Isso não é perdoável acontecer. Sim. Eu entendo que ela tem que ter a voz dela, tem que ter a voz ativa, porque, por exemplo, na hora da indicação, ela realmente falou que estava em dúvida se mandava o Alberto ou não. Tanto que o Breno só puxou o Alberto por causa disso, né? Então ela deveria ter. Ela depois fez isso, depois, ai não, eu acho que eu não vou indicar não sei quem. E aqui nem ontem ela falou, eu não vou barrar o Jonas, não, vou barrar o boneco. É a Milena, oxe, por quê? Né, sabe? Sabe assim, então, ela não sabe. Eu acho que ela tem uma necessidade de aprovação muito grande e isso pesou na liderança dela. Ela não sabia para onde ir e ela queria ir para todos os lados. Ela não queria se indispor com ninguém, ela ficou com medo de indicar a Jordana voltasse, ela pisasse nela, alguma coisa assim, humilhasse ela. Eu digo, minha filha, tem que sustentar seus B.O.s. Porque a partir do momento que ela fosse cara, fiel, se a Jordana viesse pra verdade. cima dela, ela teria as aliadas dela pra comprar a briga dela, sabe? A Jordana não ia aguentar 50 segundos de uma briga com a Milene e com a Ana Paula, né? Então, assim, ela tinha que fazer isso, mas eu acho que ela peca muito no sentido de que as informações, às vezes, que ela passa pro outro lado. Sabe, umas informações muito preciosas que não é pra falar. E ela tem muita sorte que a Ana Paula gosta dela, gosta demais dela. Por isso ela sempre tá perdoando. A Chayane, a Samira e a Milena, acho que são as 3 pessoas que a Ana Paula mais gosta e quer carinho, assim, alguma coisa, porque ela tá perdoando demais algumas coisas, né? Ela critica, faz tudo, mas Não, perdoa é demais. engraçado, né? Você falou aí que eu acho que ela realmente, ela poderia ter sido muito pior que com a Chayane e não foi, né? Eu falei, ela não odeia a Chayane, eu falei na mesma hora. E ela até ouviu Eu acho que ela teve uma consciência de classe que eu senti nela sobre a Chayane. ela Eu até acho que ela ouviu tem ela medo falar de. sobre o perfume da Virgínia. Sim, gente, aquilo ali, falei, eu nunca esperaria Ana Paula Renault falar bem, tentar falar bem de algum produto da Virgínia por causa da Chayane, Tá gente. Eu vendo? nunca Quem pensei fala nisso. que a Ana Paula não erra no programa, ela erra. Olha Ela aí. é. Ela erra. Mas olha só, não vou mentir, gente, não é querer fazer propaganda. Mas há produtos da Virgínia que realmente são compráveis, tá? Veio aí o dia que o podcast Inclusive, realmente foi patrocinado pelo sim, Pink, viu, gente? Ó. Foi. Eu menino. nunca Sabe por quê? cheirei Eu um falo perfume da Virgínia, nunca. assim. Não, só se alguém tava usando e eu cheirei, mas nunca tive Cara, eu oportunidade. juro por Deus. Ela tava falando sobre o perfume e sobre o óleo de cabelo, né? Hum, E esse óleo de cabelo eu sei que é bom porque a minha irmã comprou hum. um kit dela lá na promoção. Aí esse coisa de cabelo ela comprou, né? E mandou cheirar. E realmente o cheiro é muito bom, gente. É Caraca, muito bom mesmo. eu tenho que E achar na um hora eu fui no stand da quarto dela WePink pra ver. experimentar. Cara, juro pra você, é realmente muito cheiroso. Acho que foi o mais cheiroso que eu já senti, tá? Então, Nossa, se Sem você que exagero. tá ouvindo a gente e também segue a Virgínia, manda esse trecho do podcast pra ela patrocinar o podcast. Tigrinho a gente não faz. Mas a Pink, quem sabe, agora a gente tá A com cheiros. Tigrinha acertou nessa. Nessa ela acertou Isso eu tenho que também. admitir. eu vou dar a dica, então, do meu óleo de cabelo que eu gosto muito, que é da Nuxie. Recomendo. Gosto bastante. Não sei se é tão bom o Dicas de cheiro cabelo. comparado com o da Virgínia, mas ele é bem mais caro também, então.
Depois dessa publi de óleos essenciais, de óleos de cabelo, de óleos de tudo, né? Vamos falar do paredão, gente, porque o 7º paredão da temporada foi composto por Alberto, Breno e Jordana, com Breno sendo eliminado, entre aspas, com 56,66% dos votos. E lembrando que isso foi um paredão falso e tivemos, não sei se foi a primeira vez nessa temporada, o voto da torcida ganhando, mas como falava muito ano passado, eu vou fazer questão de dizer de novo aqui, sem pão velho pro voto da torcida, porque o voto único é soberano, né? O voto único foi 57% pro Breno. Mas sobre o paredão em si, Thiago, o que você achou? Era esperado esse resultado, essa porcentagem? Você achava que ia ter algum surto? Jordana com seus 2,22% ia ter a chance de ficar? Como é que é? Olha, gente, eu tenho alguns pontos sobre esse paredão. Eu sou uma pessoa que, se ali tivesse um participante que realmente merecesse perder pro Breno e fosse rival, eu teria essa coisa de falar, gente, Breno não merece, fulano ali merece mais do que o Breno. Mas eu não acho que a Jordana é tudo isso que colocam nela. Não concordo que o Cowboy é um participante bom. Pra mim, ele é um dos piores participantes dessa temporada, justamente por ser frouxo. Inclusive, acho que a Jordana merecia até mais do que ele, apesar de eu gostar bem menos dela. Mas eu acho que até ela merecia mais do que ele, teria mais impacto do que ele. Aí, sobre o Breno, eu acho que ele causaria mais, como que eu vou dizer, estranheza para as pessoas se ficasse, seria o paredão falso. Tanto que eles não estavam acreditando tanto que ele estava no paredão falso, porque todos ali do grupo do Jonas e do Cowboy achavam que ele sairia em qualquer paredão por causa do Marcelo. Entendeu? Então, na minha opinião, eu creio que foi uma boa pessoa, sim, para ir. Creio que vai mudar algumas peças do jogo ali, querendo ou não. Tanto do grupo da Ana Paula, pode ser que mude ali com essa volta. Mas no geral, eu gostei. Poderia ser melhor volta? Poderia, porque ele não serviu tanto carisma, né? Convenhamos. Mas é isso. Eu estou satisfeito porque não foi o cowboy pra lá sabendo que ele não merece estar ali. Sabe, é aquele meme do tem de merda e tem de bosta. Desculpa, Breno, desculpa, Tem de Alberto, merda, desculpa, tem de Jordana. bosta disso. Mas é tipo assim, sabe, tem de merda e tem de bosta, você quer qual? Então vamos lá, porque assim, eu dei meu voto único no Breno, porque gente, aqui a gente faz uma linha que a gente critica, mas assim, eu entendo completamente, gente, o Breno ser contragolpeado, assim, tudinho, porque, como você falou, se ele saiu pro Marcelo, é normal. Agora, o que o Alberto fazia assim, é puxar o Breno, eu digo, gente, normal. Se o Alberto puxasse. Porque o Marcelo saiu, né? Então, o Breno, na teoria, o Breno vai ser fraco também. E é aquilo. Agora, o que pega contra o Alberto pra mim nisso é porque ele no quarto, no off, né? É o maior rival da Ana Paula, fala dela, induz, né? Incita o povo a treta com a Ana Paula. Você fala isso, ó. Você fala aquilo, você toca nisso nela. Ele mesmo falou isso dela. Então, assim, se a pessoa é um suposto maior vilão da temporada, você, na hora do atrito, puxa o paredão pra você. Porque, por exemplo, o alemão poderia ter ido pro paredão contra o Alberto. Quem lembra que eu lembro disso, porque quem tem memória pra alguma coisa, ele quando entrou no confessionário, ele deu o voto estratégico para dizer, eu sei que se eu não voto nessa pessoa que eu vou pro paredão, mas eu não quero ir pro paredão, porque o paredão que tirou o Alberto poderia ter sido a Alemanha e o Alberto, né? Então, poderia ter acontecido isso, se eu não me engano. Mas é aquilo, a gente entende que ele queria ficar, mas as circunstâncias do que ele falava também não condiziam com, sabe, com um bom jogador. E eu acho que é muito bom pro histórico do Alberto ter que ele perder um paredão falso pro Breno, que é nada no programa, desculpa, Breno, mas é simplesmente a pessoa mais sem carisma daquela casa. Na atualidade, eu acho que é o Breno, né, que não rende nada, mas é um picolé de chuchu e os picolés de bosta de merda, né, que estavam no paredão. Mas não tinha, e eu achei interessante porque, mais uma vez, prova que é engraçado, porque se a torcida do Alberto era tão grande, gente, não conseguiram ganhar um paredão contra o Breno, sabe? Acho que pra mim isso é humilhação. Por isso eu falo que as bombinhas são estalinhos de São João, porque não rende nada o Breno e eles conseguiram perder. Ah, fizeram 51%, mas se fosse a média antiga, talvez a situação mudasse, porque o povo ia acabar votando mais, né, no Breno. Mas não sei, mas voto único, 39%, eu só acho que eles chegaram no teto deles, eu acho. Que esse é o teto que pode conseguir. Tipo, quando acho que fizeram 36% de voto único na Milena, eu acho que esse até agora acho que é o teto que a oposição consegue fazer pra Ana Paula. E é isso. Até acho que agora façam mais na Milena, mas Eu acho que não acho que ganhe, eu acho não. que o Alberto só mereceria ir pro quarto falso, sinceramente, se ele fosse contra o paredão contra ele mesmo. Porque eu acho que qualquer pessoa deve ser melhor que ele. Porque a maior hipocrisia era os torcedores dele falando: vocês querem entretenimento? Volta no Alberto. A semana passada estavam voltando na Milena pra ela ser eliminada. Ué,
Falar como o cowboy poderia, eu acho que até concordaria, é se ele puxasse o Babu, gente. Eu tenho certeza que as pessoas iriam votar nele. Até os fãs da Ana Paula. Mas não, né? Eu, na minha. Ó, Assim, mas não, né? Mas ele é frouxo. Ele não ia puxar o Babu. é justamente porque ele, gente, eu tô realmente chocado com o Alberto Cowboy nesse BBB. Ele não me agradou em nada. Gente, em nada. Eu só fiquei feliz na primeira vez que ele ganhou aquela merda daquela prova. Que eu tava torcendo por ele ser bom de prova. Mas depois ali, pra mim, ele se tornou um dos piores participantes da década. Sem exagero. É muito frouxo, gente. Pelo amor de Deus. É por isso que eu falo. A diferença deles pra Ana Paula e Milena é muito gigantesca, gente, pra mim. É muito gigantesca. Porque elas como participantes, elas são participantes impecáveis de reality show. Assim, não foi o paredão mais ideal que eu queria. Eu acho que eu não entendi por que a torcida escolheu o Alberto, porque ele tem mais torcida, eles preferem homem, porque eu acho que Jordana seria muito mais interessante que ele. É, eu acho que o problema do Breno, eu acho que o Breno, ele tem até um jogo que eu acho interessante, mas o problema do Breno é que ele pensa muito em situações na casa e não no fora também. E a gente sabe que o público também é parte do Big Brother. E nisso o Breno peca, mas ele é inteligente quando ele pensa nas coisas lá dentro. Eu entendi o que ele quis fazer quando ele voltou, querendo promover a paz ali com Ana Paula e Babu para poder eliminar os outros, irem contra os outros. Eu entendi a ideia dele. É, e de acordo com as pessoas que ele gosta mais e tal. Mas ele não tem essa questão com o público e nisso ele peca. Só que eu acho que para mim o cowboy é a grande decepção do Big Brother esse ano. Eu Sim. esperava grandes coisas do cowboy. Eu acho que eu até falei aqui no dia lá do coisa. Eu esperava grandes coisas, porque o cowboy é um personagem que vive no nosso imaginário, né? De quem assiste o Big Brother desde sempre. O grande vilão, grandes momentos do Big Brother. Todo mundo lembra da briga com o alemão e tal. E eu fiquei chocada com o tanto que ele está sendo frouxo nessa temporada. Eu nem ligo dele não necessariamente não querer puxar a Ana Paula, que eu acho que isso não é problema, assim, tá? Não quer realmente, não, acho forte, não quer competir com ela, acho justo, inclusive. Se tivesse chamado, a gente ia falar que ele é burro, né? Acho justo. Mas ele se fecha e não tem coragem de falar nada, não tem coragem de expor nada. Ele e a Ana Paula já tem uma briga declarada, então qual o problema? Expor a situação, mas não, é tudo escondido, tudo fechado. É assim, é um jogo que nem só de não ser corajoso, é um jogo bobo, idiota, de planta. Cara, qual que é o grande momento do cowboy na temporada? Me diz. Exatamente. A maior parte tem. O Babu tem grandes momentos na temporada e ele não tem nada. E ele hoje estava reclamando de ter que votar. Ai, anjo, se ganha anjo, tem que dar monstro. Tudo tem coisa ruim. Aí eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, o que você foi fazer no Big Brother? E aí eu descobri que ele estava gostando no ano passado. Ah, gente, ele quer ser o quê? Influencer? É isso? É isso que ele quer pra virar? Então, sinceramente, eu acho que. Eu falei disso. é, Sobre a questão do veterano e tal, que o problema dos veteranos era lidar com as expectativas. E isso pode te ferrar ou não. Eu falei que pro cowboy não tinha como ser ruim, porque muita gente nem lembrava da edição dele, mas ele me provou que pode ser ruim, porque ele acabou até com uma imagem dele de um vilão legal e de grande jogador. Nem isso eu consigo ter mais, assim. Eu gostaria que tivesse ido a Jordana, porque eu acho que a Jordana, pelo menos, eu acho que a Jordana entende a necessidade de passar carão pro Instagram e tal. Então, eu acho que ela pelo menos daria mais é, momentos para TV. Mas não sei o que ela traria assim para o jogo. Eu acho, as pessoas ficam falando da inutilidade, mas para mim eu acho que é óbvio que tá tendo mudança nas relações ali com as coisas que se trouxe. E o Breno, ele tá usando esse momento dele, essa segunda chance dele, para poder criar as coisas ao seu redor. A gente pode não concordar com o que está sendo feito, mas está sendo feito alguma coisa, né?
Vou aproveitar e adiantar logo esse tópico aqui, já que a gente falou do Alberto. Até a hora da gravação desse podcast, ele estava supostamente querendo desistir do programa, né? Nem supostamente, ele falou com todas as letras, né? Que deixar o programa, que queria aquilo. Porque é aquela coisa, quando uma criança tá brincando e toma um brinquedo dela e não deixa ela brincar do jeito que ela quer, a pessoa não quer mais brincar, né? Mas e aí, Laura, você que tava puxando aí logo esse assunto do Alberto ser frouxo, dele ser covarde, porque ele é tudo isso mesmo. Mas você acha que não é um fim de carreira muito, muito assim, nossa? Que fim de carreira, hein, Alberto? Ele desistir do programa, ainda mais com a chance de ganhar um apartamento daqui a umas 2 semanas, né? Se ele durar. Aí ele, pra mim, sinceramente, a depressão do ano. E aí, quando você pega a torcida que escolheu ele, ainda por cima, e falando, não, grande jogador, as pessoas não querem grande jogador. Grande jogador! Nossa, me dá uma raiva. Que grande jogador! Me fala aí, qual foi a grande jogada do Cowboy essa temporada? Qual foi o grande Eu tenho, momento? gente. A jogada dele é ser homem. O pessoal acha que ele é o grande jogador por ser homem. E eles acham ele bonito, ficam fazendo aquelas fotos arlequinas do Sim, Prior. estilo Prior, É isso. que é as mesmas torcidas, as mesmas narrativas, os mesmos estilos de foto. Mas, gente, não adianta. Querendo ou não, o lixo do Prior, ele fazia afrontas que o povo hoje em dia critica na Ana Paula só porque ela é mulher. Que se ela fosse um homem e tivesse as mesmas atitudes, gente, a Ana Paula ganharia esse programa com 90% disparado. Na primeira semana. Do mesmo jeito e amada pelas mesmas pessoas, mas eles que julgam. Entendeu? Então é uma hipocrisia muito grande. Pra ganhar o BBB, você tem que ser ou uma pessoa a ser humilhada e tratada como coitada, ou ser um homem muito com atitude de si mesmo, seguro de si mesmo. Aí você ganha o BBB, só tem esses extremos. Tem que ser esses extremos, assim. Tem que ser, no máximo, assim, um anti-herói. A anti-heroína, geralmente, não querem dar o prêmio pra ela, mas quem sabe não vem esse ano. Mas, assim, gente, Alberto, decepção. A gente exaltou muito ele aqui no podcast de análise de cast, né? Mais uma coisa que a gente erra, né, Laura? Porque sempre a gente erra. Para o bem ou para o mal. É sempre assim. Depois que a gente falou que a temporada ia ser ruim, a temporada é boa, eu vou falar isso mais anos. No final do ano a gente fala que a próxima vai ser ruim, o 27. Mas eu acho que, não sei, isso só torna como um jogador fraco, como uma vergonha, né? Porque morre atirando, gente. Como a Laura citou a questão do post da Fernanda Band que tá circulando aí. É aquilo, você não ganha o BBB, se você é vilão, faz vilanias agora, sabe? Vai, tenta conquistar um lugar, porque quanto mais longe você chegar, mais prêmios você pode ganhar, mais dinheiro você consegue. Usa a informação que você tem do que o Babu falou. Tipo, eles já esqueceram? Não sei o que aconteceu ali. Eu digo, a gente tem que usar as armas que tem e sair atirando, porque, por exemplo, o mais sonso e tongo que o Jonas seja, ele tem mais um pingo de juízo, né, nesse quesito de continuar, sabe? Por mais que ele possa falar de desistir, mas ele, pelo menos, a gente vê que ele tenta ganhar uma prova, tenta fazer alguma coisa, etc. Mas aí é muito de desistir isso, não sei, assim, não parte de uma pessoa que seria supostamente o maior jogador da história, né? Porque a pessoa que ajudou a criar, ele ajudou a criar o paredão Íris contra o Alemão, nem parece que é a mesma pessoa, né? Que queria fazer isso acontecer, porque ele fica reclamando de twists, que tem muitas mudanças, coisa que o BBB sempre tá tendo agora, a gente reclama também todo ano, mas infelizmente tem. E ele não se toca que na temporada dele, o veto era uma twist muito forte, que Iris e Alemão só se enfrentaram porque a Annali vetou o anjo pra Iris, né, ali. Então aquele paredão não ia acontecer, mas foi uma twist que aconteceu, então ele se beneficiou também daquela twist naquela época. Ele não tava, enquanto ele tava no VIP por várias semanas, comendo do bom e do melhor, não fazendo o castigo do monstro, aí bastou ir pro castigo do monstro uma vez, um paredão e ver que ele é falsificar assim, ai gente, faça-me um favor, vergonhoso, é uma vergonha, Ana Paula não mentiu quando chamou ele de covarde, e o pior de tudo, ele ainda é frouxo, e muita gente que torce por ele, torce porque é hater dela, não por causa dela, mas assim, é frouxo mesmo, gente. Podem criticar a gente aqui depois, mas ele é frouxo, 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 teria que fazer acontecer, mas é isso aí. Agora no paredão falso, a gente viu que, né, que o Breno foi, ele pôde chamar o Juliano, depois ele voltou, aí tá falando e fazendo acontecer as coisas, como a Laura disse, tá fazendo acontecer do jeito certo ou não, mas tá fazendo acontecer. Laura, o que você achou aí do Breno no quarto, como ele se comportou dentro do quarto branco, como foi ele puxar o Juliano, como é que tá agora a repercussão na casa? Eu acho que puxar o Juliano foi uma ideia, foi assim, a melhor opção para ele ali, né? Tipo, de relações com ele e tal. Mas eu acho que o Breno, eu falei isso já e eu continuo falando. O Breno, ele é inteligente, ele tem bons momentos, mas ele não é bom em se expressar com o público, em ser com o público. Tipo assim, quando você tá lá no quarto, você tem que conversar com o público que está te assistindo. É tipo o momento para você falar tudo que você está pensando livremente, tipo, interagir com o que você está vendo. E ele não fez isso. Você ligava no pay-per-view e ele estava tipo, só olhando.
você não sabia direito o que ele estava pensando. Com o Juliano foi melhor porque eles ainda conseguiam conversar às vezes e tal. Mas eu achei assim. Que foi bem. Eu acho que esse é o problema do Breno. Ele tem dificuldade de lidar com o público, entendeu? De mostrar o que ele está Se pensando com o expressar. público, de se expressar. E isso dificulta muito para um quarto branco, assim, que precisa que a pessoa esteja constantemente conversando. Tipo, se você lembra de outras edições que teve isso, a icônica da Ana Paula, né, por exemplo, você pode ver que ela conversava com o público o tempo todo sobre o que ela estava pensando, ela interagia, ela tipo, como o que a pessoa quer ver é tipo um react, e o Breno não entregou nada disso, então foi bem ruim. Ele tinha que meio que falar sozinho, mesmo que é verdade. Ele tipo, Entendeu? Ele não fez. ele falhou bem, assim, eu acho, na participação dele. Eu acho que ele podia ter sido um momento melhor para ele e não foi por isso. Acho que poderia ele ter feito de um grande músico desse negócio, gente. Ele não fez. Só ficou melhorzinho porque o Juliano realmente entrou. E sabe o que é engraçado? Que a gente falou de surto, e um dos maiores surtos foi que o povo não queria, a produção não queria Ana Paula aí. Gente, o Paredão Falso veio exatamente na semana que vai fazer 10 anos que ela foi expulsa, né, do programa. E criaram essa twist de mais uma pessoa que não estava nos planos, assim, não foi botado no resumo da semana. Aconteceu um monte de coisa, a produção deram a opção do Breno chamar mais uma pessoa, porque o Breno, como foi como eu falei, o Breno não tem carisma. Sinto lhe dizer. E carisma não se adquire. Você não desenvolve carisma. Você desenvolve desenvoltura e consegue sustentar algumas coisas. Mas carisma você nasce com as doses ou nasce sem, né? Não tem essa skill. Acho que não é muito de você desbloquear e conseguir no decorrer da vida. A skill do carisma. E uma prova disso foi que quando ele chamou o Juliano, gente, a reação do Juliano é a reação que o público espera quando você chega numa twist assim, sabe? Porque eu acho que pra mim a twist mais poderosa, tirando o poder supremo, né? Que você desmonta um paredão e monta um paredão como você quer, a twist da eliminação falsa é algo que tem que ser grandioso, sabe? Uma coisa que o povo tem que reagir, tem que ser over, você tem que ficar chorando, você tem que dizer, nossa, agora eu vou voltar a fazer isso. E quando vê uma pessoa falando de você, você tá falando isso de mim? Quando eu voltar, vou fazer isso, aquilo. Então tem que ser uma pessoa que beira a caricatice, sabe? Assim, que como a Laura falou, como conversa, como reage. Então tem que ter muita entrega. E o Breno não entregou. O Juliano entregou algumas coisas, mas depois foi dormir, o Breno deixou ele dormir. E ele pegou informações pela metade, a gente já viu o que tá acontecendo, mas eu acho que foi aquela coisa, dos males o menor. Foi uma pessoa que não vai interferir. Eu acho que se tivesse outra ido, teria sido até pior, gente. O que aconteceu o quê? Quase Eu nada. acho que ia ser assim. Ia ser pior. Pra mim, só ia baixar, gente. A verdade, na minha opinião, esse paredão ele já foi falso, ele já começou a ser ruim a partir do momento que não tem Ana Paula e Milena nele. Pra mim, são as únicas pessoas possíveis ali. Eu não via nenhum outro nome assim grande pro paredão falso. E não. O pior é que se a Ana Paula tivesse sido o paredão falso, a Milena ou tinha sido expulsa ou desistia, porque ela ficou mal com o Breno sendo eliminado. Imagina com a Ana Paula. Eu acho que Verdade. tem outra pessoa que poderia ter ido bem, que teria sido curioso, que é Samira. Eu ia Porque a dizer isso. Samira, ela ia. Seria bom. Eu acho Seria que ela bom teria mesmo. sido bem interessante, porque ela é muito emotiva. Então, Espalhafatória. alguma coisa aconteceria ali. Eu acho que ela teria sido interessante. Eu acho que até o próprio Juliano, gente. A Samira é descompensada o suficiente e tem o emocional de uma paçoca. Então seria, tipo, perfeito pra ter um surto ali. Porque a Samira, do tipo que ia escutar uma coisa contra ela, não importa mais o que falasse nas outras 24 horas. Ela ia pegar naquilo que falaram no começo, ia ficar revoltada da vida, ia chegar na hora de começar a chorar quando voltasse, sabe? Que render. E a volta foi muito engraçada, porque pra mim o que rendeu mais a volta foi o estátua da Jordana, né? Que rendeu aquele meme maravilhoso que eu já postei até no Blue Sky no Twitter, que eu vi alguém compartilhando da TRT, que é a da Jinx, né? O Pokémon Jinx. Então, pra mim rendeu isso. O Jonas indo dormir cedo, sabe? Porque foi muito bom, gente. Ele canta. E sabe o que é pior isso? Voltando até aquele tópico do Alberto, é porque eles ficam falando tanto disso que eles ganharam um paredão, mesmo sendo falso. Teve musiquinha, teve soberba, teve tudo que eles acusam o grupo rival. Aí agora o paredão é falso, eles demoraram 7 semanas pra cair na ficha que eles não são favoritos. Mas o mais engraçado foi que eles velaram o Jonas e depois a Marcelle tava lá com o Jonas segurando na mão dela, ela de pé, a Jordana segurando nos pés dela e a Gabi deitada do lado dela. Tipo, a gente tá esperando só a pobre da Marcelle fazer a passagem, né? Porque tava muito engraçado, assim, foi muito bom as reações, mas, né, é o que tinha pra esse paredão falso. Infelizmente, não tem como ter outro paredão falso, né? Eu acho que não. Não sei que desistam mais pessoas. Não sei o que vai acontecer, porque já passou da metade da temporada, né? Mas agora vamos falar rapidinho do ganha-ganha, porque o ganha-ganha dessa semana, a Samira
foi a que estava na sua era de ganhar dinheiro, né? Porque ela participou da dinâmica e não escolheu a informação privilegiada. A informação é que a prova do líder logo mais, daqui a pouco, quando vocês estiverem ouvindo, já vai ter acontecido, ou vai estar acontecendo, porque é de resistência, que ela em dupla e a liderança também. E ela não optou. Laura, fez sentido, né? Eles não aceitar, depois de tanto ganha-ganha bosta, é melhor pegar 10 mil e ficar tranquilo. Ah, eu falei isso aqui antes, que isso ia acontecer. E aconteceu. Que ia ter uma situação que ia ter uma coisa boa, mas ninguém ia aceitar porque eles já foram condicionados que são informações ruins. A informação da semana passada foi horrorosa, né? Do Cowboy. Não, o Pelo Alberto amor comprou de Deus. o Alberto comprou a vantagem, ele foi exilado e foi pro paredão. E seria Não, eliminado se fosse voto pra sair. Então, assim, não, essa era melhor, porque seria até, pode ser interessante saber isso, mas mesmo assim, pra Samira valia mais o dinheiro, com certeza. Aí ela também me surpreendeu. é. E vale lembrar que no podcast, em alguma das semanas, a gente falou sobre essa twist, viu? Dizer que podia ser uma liderança em dupla e o ganha-ganha ter, ou seja, Dourado, dê like nesse episódio, viu, Dourado? Você tá ouvindo a gente, né, Golden? Tá ouvindo a gente da equipe aí. Na Lu, se estiver ouvindo, falar isso na redação direto, viu? Mas teve ganha-ganha. E a semana do Big Brother foi essa, componentes surtos, rivalidades e tudo mais, mas a gente tem que eleger destaque. Vamos agora os destaques da semana, que eu já adianto que o Tonho não tá aqui porque sabotaram ele, não sabotaram a internet dele, agora sabotaram o estômago dele. Isso que dá ele se meter com fandoms perigosos. Né, agora atacaram a comida do Tonho, botaram um tempero duvidoso no almoço dele, mas ele botou o Breno como destaque. Ele não justificou, mas imagina, né, que o Breno foi pro quarto pra eliminação falsa, né, voltou imune, de certa forma, é um destaque pra ele mesmo. E pra você, Thiago, você pode trazer até 2 pessoas se você quiser. Quem foi destaque da semana e por quê? Tá, eu vou dar 2 feedbacks, um negativo e um positivo. Opa, assim que a gente Que queira ou gosta. não for destaque. Vou dar o negativo nitidamente pra Samira, que pra mim ela conseguiu estragar uma imagem que ela já tinha voltado, né? Que ela no começo ela começou a ser amiga das meninas e depois falou mal, aí conseguiu ter essa volta dela e justamente com a liderança, um poder que ela tinha, ela estragou tudo e continua estragando. Então, para mim, ela é o destaque negativo da semana. E o positivo, acho que eu vou deixar para Ana Paula mesmo. Eu acho que, independente de eu achar ela protagonista disparado, eu acho que a semana ela se saiu bem nos embates e soube se posicionar perfeitamente contra o Babu na hora certa. Que é na hora que ele estava se juntando com os rivais, que eram um deles. Então, para mim, foi uma sacada que ela teve de ir contra ele perfeitamente na hora certa. Aí, Laura, pra você, quem é destaque e por quê? Eu vou aproveitar e trazer o destaque do Tonho junto, porque esse é o meu também, então, né? Que é o Breno, meu destaque do Tonho, porque ele acabou caindo num grande momento que era esperado da semana e acabou sendo uma decepção, eu acho, para o público geral, mesmo que eu acho que tenha tido momentos que ele pode influenciar e tal, não era quem as pessoas queriam lá, né? Mas eu acho que foi um momento importante da semana para bom e para ruim, assim. Foi uma coisa meio expectativas não foram atendidas, mas que é uma questão do programa, assim. Mas ele acabou sendo o destaque falado para isso, né? Se a Ana Paula, eu acho que chegar mais uma semana como destaque, ela vira a participante que mais teve destaques seguidos na história, vai desbancar o Fully no Limite, que ele viu todas as semanas, né? Vamos ver o que vai acontecer com a Ana Paula. Mas o meu destaque vai ser a Milena, porque a Milena estava numa era mais clean, né? Era nessa Malibu era essa semana. A gente não viu ela acordando ninguém, o garfo em chamas dela não apareceu, mas eu acho que a Milena foi uma ótima intermediadora de treta, sabia? Quando a Samira e a Ana Paula ficaram nos seus atritos, ela indo com a Samira, ela foi um suporte muito bom pra Samira também, sabe? Assim, tipo, de falar com a Samira, de estar do lado dela. Então, eu acho que a Milena conseguiu achar um tom mais clean pra essa semana, depois que ela viu numa semana conturbada, que ela jogou vodka, né, da festa, e que o público podia não ter gostado, viu na porcentagem dela já ficando alta, mas eu acho que ela conseguiu dosar tudo e conseguir ser ainda reality gold essa semana. Então, pra mim, ela é um destaque por causa disso, porque ela conseguiu achar esse meio termo dela, mas ela pode voltar a causar um pouquinho também, que a gente sente falta, já tem a Milena causando aí, né, que ela consegue soltar os venenos dela, a acidez dela, de forma muito boa, e por mais que algumas pessoas digam que tentam desmerecer, porque, gente, toda segunda-feira vira uma pauta do programa alguém contestar a amizade da Ana Paula com a Milena. Eu chego toda segunda-feira, eu chego com um link, né, Laura, pra você e pro Tonho no grupo. Nossa, Olha, o muito assunto chato da semana.
E Pelo o povo amor fica de achando assim, porque Ana Paula fala algumas coisas pra Milena, de tia Milena, né, pra fazer isso. Ela fala, não, eu vou fazer, você se aquieta. E ela vai lá e faz, tipo da vodka, tipo de outras coisas, de tretar, de levar o povo pro taco nada também. Mas ela é muito segura de si, ela sabe as opiniões dela e ela é muito incisiva no que ela acha. Então, pra mim, essa semana dela, mesmo ela não era clean dela, ela conseguiu ser muito boa. Então, por isso eu tô E trazendo eu esse destaque achei pra bom ela. também essa semana dela, sabe por quê? Justamente por ela mostrar esse outro lado dela. Porque eu acho que numa semana, que a pessoa fica cada semana tendo esse lado de embate, ela acaba tendo um pouco de ranço do público. Que era o que as pessoas estavam começando a ter com a Milena. E eu acho que ela não merecia ser eliminada por causa disso, entendeu? Acho que às vezes é bom você abaixar a guarda e mostrar um outro lado de participante que você é, né? Eu acho que a Milena ela tá começando a mostrar esse lado, as pessoas começaram a entender ela de outra forma. Querendo ou não, ela viu que nessa treta aí da Ana Paula com a Samira, ela ficou ali querendo que elas resolvessem, porque elas são o top 3 dela. Eu acho que isso foi legal pra ela, uma semana boa. E agora vamos para a aposta mais poderosa, né? Que é a aposta de quem vai vencer. Já adiantando que o Tonho mantém a aposta dele na Ana Paula. Eu também mantenho a minha na Ana Paula. Tiago, para você, quem vai vencer o BBB 26 se a final fosse agora? Ai, gente, eu acho que a Ana Paula, sem dúvida, acho que ela é o maior nome disparado. Ela e a Milena são os maiores nomes disparados da edição, mas ainda fico com a Ana Paula. Laura, semana passada você foi de Milena. Vai manter ou vai mudar? Vou manter Milena, tia Milena, que eu acho que deveria ser a grande vencedora, porque poucas vezes de uma pessoa como ela no Big Brother, totalmente desequilibrada. Merecido também. Não, 1 em 1 milhão. E fica aqui pra agradecer, porque a gente sempre falava assim, gente, como é que vai ser o primeiro cast todo do Golden? Potente, né? Potente. Entre erros e acertos, a gente sabe que tem mais acertos até agora. Porque, gente, fazia tempo que o BBB não vai chegar daqui a pouco. Semana que vem, a gente vai estar comentando o segundo mês do BBB e o programa não para. O programa não morre. Por mais que o povo diga toda semana que se fulano sair, o programa vai acabar, o programa não acabou até agora. Então, assim, obrigado, Golden, por tudo. Você realmente, vamos botar Golden Guerreiros do K-pop pra tocar em sua homenagem. Mas... é isso. Falamos aqui de mais uma semana do Big Brother. Muito obrigado a quem nos ouviu. Tiago, muito obrigado por sua participação. Sempre aqui batendo ponto com a gente. Deixa aí suas redes sociais e onde o povo vai te achar. Gente, obrigado por vocês me receberem novamente. Sempre bom aqui estar comentando com vocês. E minhas redes é essa, gente. HTTPS Reality. Sigam lá, pra gente comentar juntos, Reality. É pra seguir, não pra xingar. Mas se for pra xingar, xingar em vários tópicos diferentes que engaja o post. Ai, gente, se for xingar, pode xingar o grupo do Cowboy, que eu vou apoiar junto. Mas é isso. Nossas redes sociais, a do Tiago, do podcast, tá tudo na descrição aqui. Vão seguir quem tá comentando, como eu falo toda semana. A gente tá sempre comentando tudo, porque se a gente tá fazendo questão de assistir, porque tá muito bom, né? O pay-per-view, tretas e tudo. Simples. Beijos, amigos da Laura. Já ia esquecendo, mas não esqueci. Beijos, amigos do Rich. Beijos, amigos do Tom. E beijos, amigos do Tiago. Vamos lá. Até semana que vem a gente tá de volta para mais episódio. Até lá e tchau. Tchau, gente.